Henrique, boa tarde. 3 jogos, 3 empates do Santos e um clássico aí pela frente. Queria que você avaliasse esse início de brasileiro do Santos aí, as chances que o Santos tem de repente fazer um bom jogo, usar o retrospecto nesses primeiros 3 jogos para fazer um bom jogo contra o São Paulo. Um começo difícil, né? Como todo começo é complicado. A gente tem vários fatores que levam a ter esse começo mais complicado, mais difícil. Mas a gente sabe, tem noção do que está acontecendo. Claro que a gente não gostaria de ter jogado 2 jogos em casa e ter empatado os 2, e um fora empatado. Gostaria de ter vencido, mas Campeonato Brasileiro é muito difícil, bastante equipes que têm um nível bom de futebol, mas a gente tem noção disso e esperamos que a gente venha cada vez mais melhorar para vencer o próximo jogo. Henrique, e agora vocês têm um clássico pela frente, né, contra o São Paulo, apesar do grande clássico que todo mundo fala na próxima quarta-feira contra o Corinthians. O que um clássico pode contribuir para o outro? Eu acho que, claro que são competições diferentes, né? Então, um clássico, você vencendo um clássico, a motivação é bem maior, você motiva mais, dá mais confiança, você tem confiança dos jogadores. Então, nesse retrospecto, vencer é um lado bom, mas eu acho que independente dos resultados do resultado que for vir contra o São Paulo, eu acho que a competição é diferente na Libertadores, é uma semifinal, então acho que a gente vai entrar com tudo contra o São Paulo, pensando somente no São Paulo. Arouca, Henrique, Arouca, desculpa, mudou Arouca tá passando. mudou Desculpa. meu cabelo. É que eu tava falando. Desculpa. Henrique. É o feriado. Henrique, você tem jogado improvisado na lateral direita. Então, nos últimos jogos, o meio-campo, os volantes têm sido o Arouca e o Adriano. Eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho deles, até porque o Santos vai ter pela frente na Libertadores um jogo em que fala-se hoje que é a melhor dupla de volantes do Brasil, que é Ralf e Paulinho do Corinthians. Queria que você fizesse uma avaliação entre o desempenho dos dois hoje, que estão fazendo a função de volantes no Santos, e o Ralf e o Paulinho. Não, são jogadores de nível altíssimo, de qualidades. Eu acho que tanto os nossos jogadores têm desempenhado bem o trabalho, têm ajudado bastante a nossa equipe, nosso grupo. E a equipe deles, o fator importante é o meio-campo, vem se destacando, vem sendo convocados pelo Mano. Então, são jogadores, um setor que nós estamos bem servidos aqui, e o Corinthians também está bem servido lá. Acho que são jogadores de alta qualidade. Henrique, boa tarde. Boa tarde. Primeiro, como é que é para você jogar em 2 posições? Você tem jogado às vezes de volante, às vezes de lateral. Como é que é isso para você? E em relação a Libertadores, é melhor jogar o primeiro jogo em casa? Olha, eu venho desempenhando essas posições já há algum tempo, sempre quando me coloco à disposição, tento ajudar da minha melhor forma. Eu me sinto um atleta útil, né? Útil para estar ajudando o meu grupo, que é sempre o mais importante. Eu acho que jogar primeiro em casa, eu acho que só os resultados, só para acontecer, porque nós disputamos lá fora as oitavas, o primeiro jogo fora, e decidimos em casa. Então, somente o jogo que vai demonstrar isso, se é preferível jogar em casa primeiro, decidir fora. Então, só o jogo em si que pode falar. Henrique, o Luiz Fabiano está suspenso, recebeu ontem o 3º cartão amarelo e não vai jogar o Clássico. Eu queria saber se, para vocês, facilita a vida de vocês no Clássico de domingo.
Eu acho que, é claro que se trata de um grande jogador, mas o grupo do São Paulo tem um grupo muito bom. Eu acho que o jogador que vai entrar na posição dele é também um jogador de qualidade, jogou já contra a gente, então é claro que é um jogador que vai fazer falta para o São Paulo, mas o que entrar também é um jogador que tem muita qualidade, que vai dar o máximo para ajudar o São Paulo. Henrique, talvez você já tenha respondido isso, mas, por favor, o que a gente sente acompanhando o jogo, do lado de fora, como torcedor e até como cronista também, é que talvez tenha faltado um pouco de entusiasmo para o Santos no jogo do Brasileiro. É isso mesmo ou é uma grande impressão minha? Pode ser impressão. Acho que a gente, quando entra para vencer, entra para buscar a vitória sempre. Então, acho que isso pode ser uma impressão. Acho que, claro que nós nos cobramos bastante pelos resultados. O resultado fala muito, deixa as pessoas pensarem muitas coisas, mas a gente quando entra, independente se for Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, a gente entra sempre para vencer, sempre buscando a vitória, que é o mais desejado. Ô, Henrique, até perguntei isso ontem para o Muricy. Por causa da proximidade do clássico contra o Corinthians, a gente fala mais sobre isso. Imagino que todos vocês também acabam pensando um pouco sobre isso. Até teve uma declaração no Corinthians de alguém que disse que não é nem vocês aqui dentro, mas são as pessoas fora o tempo todo comentando. Por causa dessa proximidade, o clássico contra o São Paulo perde um pouco do peso, ainda mais sem os grandes jogadores que não estarão em campo pelo Santos e pelo São Paulo? Olha, isso é porque o pessoal, o que mais comentam é a semifinal, né? Que é 2 times brasileiros e busca um lugar na final. Então, claro que a visão de todos hoje no Brasil é esse jogo Santos e Corinthians. Mas da nossa cabeça, cabeça de jogador, comissão, acho que o jogo contra o São Paulo é um jogo muito importante, que tem um peso muito grande. Você entrar, vestiu a camisa do Santos, a cobrança já é muito grande. Então, eu acho que isso fica mais para o lado de fora, porque aqui dentro a nossa cobrança e os pensamentos dos jogadores é somente em São Paulo. Ontem o Muricy também brincou dizendo que, do jeito que está a coisa aí, pode de repente perder até de WO, se poupar jogador titular. Você não quer perder de WO não, né, Não, Henrique? jamais. Estou à disposição sempre. Henrique, até pelo adversário, que será o Corinthians, e eu já vi o Santos perder aqui vaga na Libertadores da América para o Grêmio, jogando bem, é ser aplaudido. Você acha que se acontecer um insucesso, um resultado que o torcedor não queira, pelo fato de ser o Corinthians, o grupo ficará mais exposto? Não, acho que não passou nem isso na minha cabeça. Eu acho que meu pensamento é sempre positivo. Eu não penso em derrota, porque se eu for pensando em levar a derrota, eu já sou um perdedor. Então, eu penso somente positivo, pensando em vitória. Esses pensamentos negativos não passam por minha cabeça, mas é o futebol. Acho que um tem que ganhar, outro vencer, e isso a gente não pode deixar se abalar se isso vier a acontecer, mas o nosso pensamento é somente dar um passo mais adiante. Valeu? Henrique, é difícil, logicamente, quando você está em várias competições simultâneas, você ter o mesmo foco em todas elas. Ano passado, quando o Santos ganhou a Libertadores, aí teve o Campeonato Brasileiro inteiro. Só que com o Mundial em vista, logicamente, aquela coisa, vou me machucar, não vou poder estar lá, o Santos não conseguiu manter o foco. Para esse ano, o que vocês, jogadores, estão conversando entre vocês no sentido da disputa do campeonato? Porque vamos imaginar que o Santos chegue lá e ganhe a Libertadores de novo, né? Como é que vocês conversam sobre isso? Como vocês pretendem levar o brasileiro? Olha, isso a gente não conversou ainda, a gente não tem isso em mente, porque tem jogos importantes, a gente não para pensar como que vai levar. Eu acho que
O pensamento é o que está tendo. A gente entrar, o Muricy está botando todos os jogadores à disposição para estar atuando no Campeonato Brasileiro, força máxima. Então, eu acho que o pensamento é esse. Independente se está na semifinal, tem um jogo importante, mas os jogadores estão sempre à disposição, sempre dando o seu melhor para conseguir o maior de pontos possíveis. Ô Henrique, o fato de vocês não terem ganhado nenhum jogo ainda, só 3 pontos em 9 disputados, significa que já começa a acender a luz amarela com relação ao projeto de ganhar o título brasileiro também ou não? Não, acho que, como eu falei, o começo do brasileiro é um começo muito difícil, é sempre complicado. A maioria das equipes que foram campeãs, elas sempre tiveram um começo complicado, depois tomaram força no decorrer da competição. Eu acho que, é claro que a gente gostaria de ter vencido alguns jogos, mas nada de alerta, nada. A gente sabe se cobrar, sabe do que necessita para retomar essas forças, para dar continuidade na competição. Henrique, aqui no fundo, vocês que convivem mais de perto, queria saber o que vocês têm sentido do Ganso. Ele consegue voltar para o dia 13, para o jogo contra o Corinthians? Eu não posso responder porque não é a minha área, né? Mas pelo que a gente conversa, ele é um cara muito dedicado, muito centrado no que está fazendo e se dedicando, ele está se dedicando para estar o mais rápido possível conosco.